Nação Laranja, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Érica, eu sou educadora do Método Supera Setor Bueno Oeste e vou estar com vocês durante essa aula trazendo algumas informações para a gente conseguir melhorar, né? Conhecer um pouco mais sobre o nosso cérebro, a gente conseguir melhorar algumas habilidades relacionadas a ele. Vamos lá, então, vou compartilhar minha tela com vocês. Durante essa semana, o tema, né? Durante o mês todo, nós vamos trabalhar esse tema que é incrivelmente. Incrivelmente é um tema que vai trazer algumas habilidades incríveis do nosso cérebro. Então, nós vamos entender como que a gente vai conseguir trabalhar. Na semana passada, nós trabalhamos a habilidade linguagem, certo? E essa semana nós vamos trabalhar a habilidade visoespacial. A habilidade visoespacial, gente, ela é muito trabalhada. Então, a gente vai começar a entender como é que a gente pode desenvolver também um pouco mais essa habilidade visoespacial. Então, o tema dessa semana é espacialmente, que é justamente essa habilidade que deixa também o nosso cérebro incrível. Vamos fazer um exercício para a gente iniciar a nossa aula? Eu vou pedir para vocês escolherem um objeto que tem aí próximo de vocês, né? E vocês vão tentar memorizar esse objeto. Gente, quando vocês estiverem tentando memorizar esse objeto, vocês vão girar esse objeto, vão tentar ver ele de vários ângulos, tá? Vendo ali quais são os detalhes desse objeto. Então, gastem um tempinho, podem pausar o vídeo para que vocês façam esse exercício, né? Então, peguem ali, vou pegar como exemplo aqui, ó, um controle, tá? Tem um controle aqui do ar-condicionado. E vocês vão olhar de todos os ângulos, né? Esse objeto. Então, vocês vão olhar, né? De todos os lados. Então, gastem um tempinho aí observando esse objeto que vocês escolheram. Depois que vocês, né? Olharam, observaram bastante esse objeto, eu quero que vocês agora fechem os olhos e tentem visualizar esse objeto aí agora com os olhos fechados. Vocês vão imaginar na mente de vocês. E vocês vão, durante esse processo que vocês estiverem imaginando, vocês vão tentar girar esse objeto, ver ele de ângulos diferentes, rotacionar, né? Então, vocês podem rotacionar ele no sentido horário, né? Então, podem girar, colocar ele de cabeça para baixo, até você voltar novamente para a posição que ele estava no início. Se você não conseguir fazer, abre os olhos novamente, pega novamente o objeto, tenta memorizar ele, fecha os olhos de novo e tenta novamente o mesmo processo, tá bom? Então, essa atividade é uma atividade que desenvolve também essa habilidade visoespacial. Gente, a gente usa muito a habilidade visoespacial. Por exemplo, no dia a dia, quando você tem que estacionar um carro, né? Então, você não desce lá do carro, mede o tamanho da vaga e mede o tamanho do seu carro para você saber se ele cabe ou não na vaga. Na verdade, você olha, né? E através dessa percepção visual, você consegue entender se aquele espaço que tem ali é suficiente ou não para que você possa estacionar o seu carro. Então, trabalhem bastante essa visualização mental, né, de espaço, de objetos, porque isso ajuda a desenvolver essa habilidade. Então, a habilidade visoespacial, gente, ela ajuda a gente a identificar estímulos e padrões visuais. Então, se tem um padrão, né, se tem um tamanho, se você está recebendo um estímulo, né, visual ali, então, para você conseguir identificar formas, né, então, combinações de elementos geométricos também, fazer essas rotações e também fazer a parte de memorização por meio de representações mentais. Então, todas essas atividades aí, né, a gente trabalha bastante essa habilidade, que é a habilidade visoespacial. Outra parte que é importante também, que nós trabalhamos a parte visoespacial, gente, é a nossa percepção em relação ao meio. Então, quando você vai fazer alguma coisa motora, né? Então, alguma habilidade motora
em um certo espaço, você está trabalhando habilidade visoespacial. Então, para você não esbarrar nos móveis, para você ter uma boa propriocepção, que é aquela concepção que você tem do seu próprio corpo, né? Para que você não esteja sempre derrubando as coisas, né? Para que você consiga trabalhar bem isso, todas essas habilidades são estimuladas através da inteligência visoespacial. Conseguiram perceber o tanto que ela é importante no nosso dia a dia, gente? Bom, vamos trabalhar então um pouquinho? Vamos fazer um exercício de habilidade visoespacial. Esse exercício, ele se chama subtraindo formas. Como que vai funcionar, gente? Vocês vão ter que observar a forma inteira. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, igual ali no exemplo, ó. E aí você tem aquela forma em azul, e a gente vai subtrair um triângulo, tá vendo ali, ó? Então, a gente vai subtrair uma peça, né, dessa forma. E vocês vão ter sempre 3 alternativas para tentar descobrir qual daquelas alternativas é a forma que restou, né, quando a gente retirou aquela peça que a gente está marcando ali. Tem que ficar atento, porque pode acontecer da gente ter rotacionado essa imagem. Então, ela não vai estar na mesma posição que ela apresentou na mesma, né, no início lá. Então, fiquem atentos a essas questões. Vamos lá? Esse não é um exercício tão simples, mas vale a pena vocês tentarem, tá, gente? Vamos lá, então. Vamos para o primeiro exercício. Ó. Então, nós temos essa imagem. Nesse quadro, né, dessa forma em azul, e a gente subtraiu um triângulo dela. Se você subtrair aquele triângulo ali, ó, qual que vai ser a imagem que vai restar aí, gente? Ó, então, se você precisar de um tempinho a mais, pausa o vídeo, tá? Tenta analisar como é que essa forma ficaria se a gente extraísse aquele triângulo dela ali. Então, se você não conseguir visualizar aí, dá um pause e avalia bastante, tá bom? Porque eu já vou colocar a resposta aqui para vocês. Vamos lá, então? Vamos conferir se vocês conseguiram acertar? Ó, então, a resposta correta não seria a letra A. E também, gente, não é a letra C. Então, a resposta correta seria a letra B. Olha lá, ó. A gente rotacionou a figura, né? Então, quando retirou o triângulo, ó, colocando ele de novo, ele volta a ser aquela imagem original. Vamos lá? Foi fácil para vocês ou foi desafiador? Vocês vão tentar de novo, tá? Vamos lá, vamos para o segundo exercício. Olha só. Se a gente tiver essa imagem aí, olha lá, então observem. E se nós retirarmos um paralelogramo dela, né? Qual seria o resultado que nós teríamos com a retirada dessa figura? Né? Então, seria a letra A, B ou C. Gente, voltando, né, aquela questão que eu falei, se você precisar de um tempinho a mais, observe, dá um pause no vídeo e tenta descobrir aí como ficaria essa imagem. Ó, uma dica que é legal, tá? Que eu não falei no primeiro exercício, mas todas essas imagens que eu tô passando aqui para vocês, gente, é com Tangram. Então, se você tiver o Tangram na sua casa, você pode tentar montar essas figuras, tá? E aí você pode também tentar descobrir depois, tá? Mas assim, mesmo assim, não é muito simples. Então, você tem que trabalhar um pouquinho também a inteligência visoespacial. E o Tangram é uma ferramenta que usa muito a inteligência visoespacial, tá bom? Vamos lá, vamos conferir a resposta. Então, a resposta correta, vamos lá, não é a letra B, gente. E também não é a letra A. Então, a resposta correta seria a letra C. Lembram que eu falei que poderia, né? Que pode rotacionar? Então, ó, ela não estava exatamente na mesma posição inicial. Voltando à peça, olha lá, ó, volta para aquela imagem inicial que nós tínhamos. Vamos para a última, então, né? Para a nossa última atividade relacionada à habilidade visoespacial. Olha lá, se a gente retirar um quadrado dessa imagem aí, que figura, né? Que imagem nós teremos? Então, observem que as respostas estão rotacionadas também, tá bom? Se precisar, deem um pause no vídeo, porque a gente já vai ter a resposta aqui. Vamos lá para a resposta correta
Não é a letra B, não é a letra C. A resposta correta seria a letra A. Voltando o quadrado para a imagem, olha lá, então volta para aquela figura inicial. E aí, pessoal, foi fácil para vocês? Tá? Se foi fácil, excelente. Se vocês tiveram um desafio para fazer essa atividade, então a gente precisa trabalhar um pouco mais a inteligência visoespacial. Então, comecem a trabalhar essas questões, esses exercícios que a gente deu algumas dicas, né? Se você tiver o Tangram, use o Tangram ajuda muito na habilidade visoespacial. Você também pode baixar aplicativos, né, que tem o Tangram. Você pode fazer esses exercícios de memorizar o objeto e fazer uma rotação mental, né, desse objeto. Então, usem essas dicas que vocês tiveram aí para que vocês exercitem mais essa habilidade visoespacial. Para a gente finalizar, eu quero saber o seguinte: qual ponto de referência você geralmente dá ou você daria da sua casa ou de algum lugar que você frequenta? Comecem a observar, gente, em volta, às vezes são lugares que a gente passa com muita frequência e às vezes a gente não percebe, mas pode ser que às vezes o ponto de referência que você deu não exista mais, né? Então, por exemplo, tem um prédio amarelo na esquina da minha casa, às vezes pintaram o prédio não é mais amarelo, né? Agora o prédio é azul. Observem ali, né, os buracos, observem aonde tem semáforo, observem os pequenos detalhes em volta da casa de vocês, porque isso vai ajudar vocês também a reconhecer esse lugar, a gravar, né, a gravar esses itinerários, né? Então, assim, quando você vai em algum local, usem pontos de referência que você sabe que talvez levem bastante tempo para você para mudar aquilo, né? Então, vão usando esses pontos de referência e criando essas visualizações mentais, né? Esses espaços aí para ajudar vocês. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra o nosso vídeo por aqui. Nessa semana, nós também vamos ter um vídeo aí de memorização, né? Então, fiquem atentos, vai ter um vídeo de técnicas de memorização para vocês também. Muito bem, ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.